Queria começar agradecendo o convite, dando bom ano a todos e todas. É uma honra poder voltar a conversar com o Grupo de Estudo Ecologia e Marxismo. Nós já fizemos, um ano atrás, uma conversa onde nós discutimos a ideia de crise estrutural do capital no Istvan Meszaros. E nós terminamos aquela conversa discutindo o seguinte, que para entender o capitalismo, nós temos que entender a crise estrutural do capital. E para entender a crise estrutural do capital, nós temos que entender o movimento da crise estrutural do capital. E nós terminamos aquela discussão expondo que o capitalismo está num momento de reorganização do sistema. A crise o movimento da crise é um movimento de sair de um padrão de administração da crise para entrar em outro padrão de administração da crise. E é isso que é o capitalismo hoje. É o capitalismo que começa, nós estamos assistindo, no fundo, o começo do fim de um determinado padrão de administração da crise e o início de um novo padrão que ainda não tem as suas tendências bem definidas. Então, essa é a discussão. Eu vou fazer a conversa nossa em 4 movimentos para animar depois o debate que a gente vai fazer depois. Primeiro, discutir os condicionantes gerais para entender o que está acontecendo no planeta. Segundo, discutir a resposta americana a este momento histórico, a falência da ordem econômica internacional. Para, em seguida, discutir o impacto deste momento sobre a economia latino-americana, que, no fundo, é mostrar como as tendências de reorganização do sistema capitalista mundial tendem a aprofundar o processo de reversão neocolonial, entendido como a perda progressiva de autonomia das sociedades nacionais latino-americanas. Para terminar, discutindo brevemente a situação do Brasil no novo marco histórico. Então, são esses 4 movimentos. Eu organizei uma exposição de mais ou menos meia hora. Pode, eventualmente, aumentar um pouquinho, mas depois, o que não ficar claro, a gente arremata no debate. Então, a primeira questão que eu queria colocar, bem geral, é o seguinte: que planeta é esse? Esse é o planeta conquistado pelo capital. Esse é o primeiro ponto, bem geral, bem abstrato. Então, na verdade, quando a gente discute o planeta, nós estamos discutindo o sistema capitalista mundial, porque o capital conquistou praticamente todos os rincões do planeta. Então, para entender o capital, como eu já tinha adiantado, nós temos que entender a crise estrutural do capital, que é a discussão do ano passado. E esta crise estrutural ela tem 2 condicionantes básicos. De um lado, a tendência decrescente da taxa de lucro, que torna cada vez mais difícil para o capitalismo recompor as condições de acumulação de capital. E, por outro, o colapso ambiental. Então, a crise estrutural do capital, o que é? É o capital avançando para os limites absolutos de seu padrão de reprodução da sociedade, de seu padrão de relacionamento com o meio ambiente. É este padrão que sofre uma crise estrutural. Qual é o momento da crise? É o momento de exaustão dos mecanismos que foram mobilizados nos últimos 40 anos para contrabalançar a tendência decrescente da taxa de lucro. E quais são esses mecanismos? Eu vou agregá-los todos na ideia de globalização multilateral.
o processo de globalização, ou seja, a expansão do capitalismo nos últimos 40 anos, impulsionados pela globalização multilateral, arquitetada pelos Estados Unidos, entrou em exaustão, está se esgotando. E, portanto, o que nós estamos assistindo hoje é a reorganização do sistema capitalista mundial. E essa reorganização ela está sendo polarizada pelas mudanças, né, que aconteceram no sistema, mas que tem como centro a relação Estados Unidos-China, né? A relação entre a economia chinesa e a economia norte-americana. E por trás, né, como condicionante maior desta relação e da crise que a gente está assistindo da ordem multilateral, está a contradição, que é irredutível, entre a expansão das forças produtivas em escala global, planetária. As forças produtivas agora não são mais ancoradas num espaço nacional, elas são, na verdade, articuladas, né, na economia mundial como um todo, e a reprodução da relação capital-trabalho em bases nacionais. Este é o centro da contradição que impulsiona as mudanças em curso. Então, qual é o nosso planeta? É um planeta que está entrando num novo momento histórico. E há dois elementos básicos aqui: a mudança no sistema capitalista mundial e a aceleração do colapso ambiental. São esses dois, digamos, são os dois parâmetros que definem o novo momento histórico. Bom, ou seja, nós estamos num momento onde a humanidade se aproxima de um ponto de ebulição, de um ponto de mudança de qualidade no movimento da crise estrutural do capital. Então, esse é o momento mais geral, né? E os sinais de recrudescimento da crise estrutural do capital são evidentes. Eu vou mencionar três, que estão muito claros neste último período, né? Final do ano passado, início deste ano. Primeiro, sintomas evidentes de aceleração do colapso ambiental e de impotência para o enfrentamento do colapso ambiental. Vocês estão me escutando? Porque todo mundo sumiu da tela aqui. Sim, estamos escutando. Vamos de rádio, sem problema. Então, isso fica evidente no fracasso retumbante da COP30, que a própria COP, em certo sentido, admitiu. Eu me lembro de ver uma entrevista do capo de tutti capi da COP, dizendo qual é o melhor saldo da COP. O fato de que vai ter a COP 31. Porque a gente não tem que avaliar a COP 30 pela 30, mas sim pela sequência, né? Segundo, o alerta dos cientistas de que todas as previsões de aquecimento global estão sendo ultrapassadas, ou seja, os modelos já não captam mais a dinâmica climática. E isto porque a dinâmica climática já mudou. E ninguém sabe exatamente para onde está mudando. Ela está em plena transformação, né? Ou seja, e está em plena transformação em direção a uma aceleração do colapso ambiental. E, por fim, para pegar três coisas rápidas, uma informação que saiu na imprensa há pouco tempo, de que 2025 registrou o terceira temperatura mais quente da história. Então, esse é o primeiro sinal, né? A aceleração do colapso ambiental. Segundo sinal que eu acho que é preocupante e que deve estar assustando todo mundo que está aqui na conversa: a agudização da tendência autocrática do governo norte-americano, do Estado norte-americano, né? Então, a agudização das tendências autocráticas nos Estados Unidos. E isso
para pegar também alguns fatos, né? O assassinato da militante Renee Good, em Minnesota, né? Um assassinato que todo mundo viu na televisão, completamente estúpido, completamente desnecessário. É uma militante que é uma senhora pacata, né? Que simplesmente, na verdade, tentou tirar o carro para sair da confusão e, no movimento, foi covardemente assassinada. Segundo, a carta branca que o Estado americano deu ao ICE, que é a política migratória ou antimigratória dos Estados Unidos, que é uma polícia abertamente racista, que sai nas ruas procurando o que eles chamam de latinos, negros, asiáticos, enfim, quem não é branco, quem não é bem branco, é todo mundo suspeito, né? E esta polícia, ela então tem carta branca para aterrorizar imigrantes e hostilizar opositores da política anti-imigratória dos Estados Unidos. Então, e isso tudo é feito sobre o protesto protocolar de alguns políticos, mas sem nenhuma reação do Estado norte-americano. Bom, tem reação da população, né? Nós estamos assistindo, na verdade, o crescimento dos protestos de rua, tem muita mobilização, mas não há nesta mobilização nem unidade e nem um programa alternativo de governo, o que torna estas rebeliões muito frágeis, como nós já vimos aqui no Brasil nas jornadas de junho de 2013 e de maneira ainda muito mais contundente no estallido social chileno. Terceiro sintoma da crise estrutural aqui, e a escalada da ofensiva do imperialismo norte-americano sobre o conjunto do mundo, né? Sobre os adversários, sobre os aliados e sobre os vassalos. E é assim que eles dividem o mundo, explicitamente no programa Projeto 2025 do Donald Trump. Eles dizem, o mundo tem 3 grupos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Os nossos adversários, os nossos aliados e os países vassalos. Isso fica evidente no sequestro do Maduro, negócio estarrecedor, e na utilização do Maduro como uma espécie de refém que é utilizado nas negociações, que não se sabe exatamente quais são, com o governo venezuelano, né? Negociações para abrir a economia venezuelana ao capital internacional. Segundo, na ameaça de tomada da Groenlândia, que nós acabamos de ver na última semana. Terceiro, na tentativa de mudança de regime do Irã, com a operação de provocadores por dentro do Irã e a ameaça de bombardeamento, né, por parte do exército americano. E, por fim, esta bizarra invenção do que o Trump chamou de Conselho da Paz, Conselho de Paz, composto de figuras notáveis e do que o Neymar diria de passas e de compadres, né? Uma espécie de clube da plutocracia para gerir os negócios do mundo, inclusive com a ideia de que qualquer um pode comprar uma joia deste clube e entrar, bastando pagar para tanto $1 milhão. E aí já senta num conselho que seria presidido por toda a vida, de maneira vitalícia, pelo Donald Trump. Uma coisa absolutamente bizarra, mas que, na verdade, mostra uma afronta completa às Nações Unidas, uma espécie de um desaforo, de um desacato aberto às Nações Unidas. Então, o que nós estamos assistindo, no fundo, é o fim da ordem internacional do pós-guerra. Este fim já tinha começado, né? Começa, por assim dizer, na grande crise financeira de 2008,
se aprofunda com a epidemia da Covid, né? Escala na guerra da Ucrânia, tem no genocídio de Gaza um momento dantesco, né? E agora eu acho que ele chega meio que no seu epílogo, né? No capítulo final. Bom, qual foi a resposta americana a isso? A resposta americana a isso é o que eles chamam de MAGA. Make America Great Again. Né? Fazer os Estados Unidos de novo grande. O que é interessante, primeiro porque reconhece um declínio do Império Americano, que é um declínio que a gente tem que entender relativo. Os Estados Unidos ainda é o país mais forte do mundo, em todos os quesitos, né? Quesito econômico, financeiro, monetário, militar, diplomático, mas ele está em queda. E a política, a resposta americana é administrar o declínio. Eles percebem que estão em queda e querem, então, administrar este declínio. Administrar o declínio, na minha opinião, com em torno de 3 vetores básicos. Primeiro, conter os adversários. China, Rússia, Irã. A China é o principal adversário econômico, a Rússia é o principal adversário militar e o Irã é o principal adversário no Meio Oriente, né? E é o principal empecilho para que os Estados Unidos tenham pleno controle sobre as fontes energéticas do petróleo. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo é alinhar os aliados e os vassalos. Ou seja, diminuir a soberania dos aliados e dos vassalos. Diminuir a soberania da Europa, diminuir a soberania da América Latina e de todos os países que nós chamaríamos de dependentes. Então, seria torná-los ainda mais dependentes. E terceiro, redobrar a ofensiva contra o trabalho e contra o meio ambiente. Então, esses são os eixos da resposta americana, né? Seriam, na verdade, 4 eixos, né? Ofensiva sobre o trabalho, ofensiva sobre o meio ambiente, ofensiva sobre aliados e vassalos, contenção, jogo duríssimo com os adversários. Então, qual que é a ideia? É uma reorganização do sistema capitalista mundial. É isso que a gente está começando a assistir, né? O velho está morrendo, mas ainda não morreu, né? Mas já está num processo irreversível de morte, mas o novo não surgiu, né? Então, qual que é a ideia dos americanos? Reorganizar o mundo com base na lei do mais forte, né? Aquela conversa do Trump com o Zelensky foi muito ilustrativa, quando ele Trump vira para o Zelensky e fala quais são as suas cartas. E eu acho que isso é que a gente tem que pensar agora. A quem não tiver carta vai comer na mão dos americanos. Então, nós temos que entender, no fundo, o que é ter carta, né? E como é que a gente constrói boas cartas. Então, esta que é a ideia dos Estados Unidos. Como é que eles pretendem reorganizar o mundo? Cercando economicamente e comercialmente a China, enquadrando o bloco ocidental, os países ocidentais, no bloco americano, enquadrando a Europa, redefinindo a autonomia da Europa e subordinando completamente a América Latina. E, para isso, no fundo, o que seria este bloco americano? Seria uma espécie de um anarcocapitalismo sob a tutela dos americanos. Isso que eles querem. Eles falam abertamente isso, né? O próprio discurso do Trump ontem, em Davos, mostra isso. Ele começou a falar da política interna da Europa, porque ele quer agora tutelar completamente os aliados. Ele quer pegar todas as rédeas na mão, né? Ele quer, no fundo, disciplinar o bloco americano, né? E isto tudo tendo como horizonte a guerra contra a China, que é isso que eles estão fazendo. Quando você lê o documento, né, que foi divulgado, acho que no fim do ano passado, sobre a nova estratégia de defesa
americana, né, de 2026, esse documento é renovado todo ano. Eles praticamente não falam em guerra, mas todo o documento é pensando em como se preparar economicamente, né, diplomaticamente e militarmente para a guerra com a China. Então, esta é a resposta, o primeiro elemento, né, da resposta americana: administrar o declínio do império. O segundo é potencializar a acumulação de capital. Se aqueles elementos da globalização multilateral já fizeram água, né, abriram o bico, né, se o parafuso espanou já não consegue impulsionar a acumulação de capital, é preciso outros elementos. Quais são os elementos que os americanos estão colocando em pauta? Primeiro, plena liberdade para o grande capital. A ideia de que o grande capital não pode ser cerceado por barreiras nacionais, soberanias nacionais. Nós estamos vendo isso aqui. O Trump diz, olha, a Big Tech não pode ser censurada pelo Estado brasileiro. Também não pode por nenhum Estado, pelo europeu. Então, esse é um primeiro elemento. Claro que a contrapartida deste elemento é um ataque interno aos direitos civis e um ataque externo à soberania de todos os países do mundo, que não tiverem cartas para não aceitar este tipo de imposição. Segundo, ataque aos direitos dos trabalhadores. Porque o Trump ele não ataca só para fora. Ele é um imperialismo que ataca para fora e ataca para dentro. Ele ataca a sua própria classe trabalhadora. A retórica é que toda perseguição aos imigrantes é para melhorar a vida do americano branco. Mas, na verdade, as condições de vida dos americanos brancos dependem do nível tradicional de vida da base da classe trabalhadora, que são os imigrantes. Então, ao rebaixar, ao aterrorizar os imigrantes, ele rebaixa o nível tradicional da base e, com isso, prepara o terreno para que toda a estrutura de direitos dos trabalhadores americanos também seja rebaixada. Terceiro, corte nas políticas públicas. Foram cortes violentíssimos, né? À la Milley, né? Demissão, fechamento de programas, fechamento de instituições. Incentivo à introdução da inteligência artificial. E, na verdade, essa é a grande aposta do capitalismo americano. A ideia de que a inteligência artificial vai ser uma nova onda de inovação que vai abrir frentes de expansão para o capitalismo. Em quinto lugar, abandono da transição energética, que é falado abertamente nos documentos do Trump. Ele é retoricamente agressivo com a ideia da transição energética. Ele diz, olha, isso é uma balela, nós não vamos fazer isso, nós vamos dobrar as apostas no carbono. Por fim, apostar no que eu chamo de keynesianismo bélico, que é, no fundo, na corrida armamentista, né? Nos gastos com forças armadas e armamento que impulsiona a economia norte-americana. E, para isso, os Estados Unidos vai ter que controlar as fontes estratégicas de minerais e de matérias-primas. Então, esta é a movimentação dos Estados Unidos. A movimentação de ver se ele consegue criar novos recursos de contratendências à queda da taxa de juros. O que isso significa? Significa que nós estamos num momento de mudança profunda, mudança nas forças produtivas, nas relações de produção, no papel do Estado dentro da economia, na divisão internacional do trabalho, na ideologia. Nas forças produtivas, todas as apostas são no
na inteligência artificial e na economia do petróleo e na economia da guerra. Nas relações de produção, menos direitos, bloqueio às migrações. No Estado, chamado Estado mínimo, mínimo para políticas públicas e máximo para a proteção do capital. Na divisão internacional do trabalho, a criação de áreas de influência subordinadas de maneira econômica, mas, sobretudo, política, aos interesses do governo norte-americano. Porque é isso que ele está fazendo. Quando ele questiona a ordem multilateral, ele está dizendo o seguinte: a divisão internacional do trabalho agora não será o resultado da competição, da concorrência econômica. Será uma combinação. O resultado da concorrência econômica e a força dos Estados Unidos. É isso que ele está dizendo. E mudanças no plano ideológico, que é levar o individualismo ao paroxismo. Então, esse é o nosso mundo, esse é o planeta nosso hoje. E nesse planeta, a América Latina vai ficar sob a batuta do corolário Trump, a doutrina Monroe, que, no fundo, é o quê? A ideia de colocar a América Latina sob interdição. Esse aqui é o novo marco. Bom, e como é que fica a América Latina, então? Qual é o campo de possibilidades? O que resta para a América Latina no novo marco histórico? Quais são as tendências em curso? A América Latina, nesse contexto, tem 5 alternativas. Alinhamento aos Estados Unidos, alinhamento à China, o que suporia enfrentar os Estados Unidos, sem alinhamento nenhum, a ideia de que nós, a América Latina, poderia, em tese, driblar estes alinhamentos e continuar um pouco como está hoje, fazendo um negócio com quem melhor convém, que seria, no fundo, uma aposta numa sobrevida da ordem multilateral. É onde está o Brasil hoje. Uma reação desenvolvimentista, uma espécie de um retorno ao Getúlio, e quinta alternativa, nenhuma das anteriores. O que seria o quê? Uma defesa da soberania, uma defesa do meio ambiente, uma defesa dos interesses básicos da população. Essas são as alternativas. Alternativa: alinhamento com os Estados Unidos, alinhamento com a China, ou continuidade do multilateralismo, no fundo, significa o quê? Um aprofundamento da regressão neocolonial. Porque esses alinhamentos, eles implicam uma maior especialização da economia brasileira na economia internacional, maior presença do capital internacional na economia nacional, menor autonomia do Estado brasileiro, especialização mais, digamos, inserção mais especializada na divisão internacional do trabalho. Ou seja, tanto a alternativa 1, 2 e 3, Estados Unidos, China, China, Estados Unidos, representa, na verdade, perda de soberania, deterioração da vida dos trabalhadores, depredação do meio ambiente. Porque o que a América Latina pode oferecer dentro de um sistema capitalista mundial especializado? Ele pode oferecer trabalho barato e mercadoria barata. Natureza: mineração, agronegócio. E isto, na prática, significa aprofundar o caráter reflexo da economia brasileira, perda de autonomia. Alternativa 4 seria uma reação desenvolvimentista. Não estou falando desse neodesenvolvimentismo que o Lula inventa, que é crescimento. Estou imaginando aqueles que pensam o seguinte: então vamos voltar ao Getúlio, vamos fechar a economia brasileira e voltar a fazer substituição de importações. Essa alternativa é uma alternativa ahistórica. Ela não é possível. Ela não está inscrita dentro
das possibilidades concretas da sociedade brasileira, porque a história não dá marcha ré. Isto já foi, a experiência já foi feita, já foi derrotada em 64 e não há mais a possibilidade de um desenvolvimento capitalista nacional. Isto não existe para lugar nenhum do mundo. Então, essa alternativa, digamos, esta quarta alternativa, é uma alternativa, na verdade, retórica, sem nenhuma base concreta. Então, o que sobra, na verdade? Sobra a alternativa simples, que é enfrentar o imperialismo. Porque uma é a histórica, as outras implicam uma perda de autonomia, deterioração do nível tradicional de vida dos trabalhadores e, sobretudo, para este grupo que está preocupado com a questão ambiental, devastação ambiental. Porque, no fundo, qual é o lugar que é reservado ao Brasil? Extrativismo mineral, agronegócio. E, eventualmente, celeiro desta IA, né? Ter muita água para poder abrigar estas usinas de inteligência artificial. Então, estas são as alternativas que nós temos. Né? Esta última alternativa, no fundo, ela implica você enfrentar o imperialismo, enfrentar a burguesia brasileira. Porque o imperialismo e a burguesia brasileira não são duas coisas diferentes. São, na verdade, dois irmãos siameses. Não existe o imperialismo sem a burguesia brasileira, como não existe a burguesia brasileira sem o imperialismo. A burguesia brasileira é uma burguesia dependente. Ela funciona com uma mão no capital internacional e a outra mão no Estado brasileiro, que é um Estado completamente controlado pelo capital internacional. Então, enfrentar o imperialismo é enfrentar a burguesia. Bom, como é que está o Brasil nisso para a gente finalizar e começar a conversa? Né? Como é que está o Brasil no planeta, para usar o mote da nossa conversa? E, no fundo, para ver como é que ele está, nós temos que saber o seguinte: quais são as nossas cartas nisso tudo? Né? E a minha hipótese é que o Brasil está completamente desarmado para enfrentar o novo contexto histórico. Eu vou pegar alguns elementos da conjuntura concreta, né, mais atual, para mostrar o despreparo do Brasil. Primeiro, a comemoração mental que aconteceu no governo e nos meios de comunicação com o Acordo Mercosul. O Acordo Mercosul, para os mais antigos, é mais ou menos uma espécie de ALCA com a Europa. Todo mundo lembra da campanha, os mais velhos vão lembrar a campanha, o plebiscito da ALCA, e as críticas que foram feitas à ALCA, inclusive pelo PT. Bom, o acordo que foi feito de livre comércio, Mercosul e União Europeia, é realmente a mesma coisa. É um acordo que vai aprofundar o caráter neocolonial da economia brasileira. Abre, estimula os setores agroexportadores e agroextrativistas e prejudica os setores industrializados. Né? Então, esse é o primeiro sintoma. Né? Segundo, a corporação da gestão econômica do Haddad. O crescimento, a inflação baixa, a austeridade fiscal. O que é interessante, porque os economistas da ordem, eles comemoram os dados macroeconômicos, dizendo o seguinte: a economia está indo bem. Sim, a economia está indo bem, mas o povo está indo mal. Então, isso o fato da economia estar indo supostamente bem, não quer dizer que o modelo econômico seja um modelo econômico que não, digamos, deteriore as condições de vida da população e tenha um impacto ambiental devastador. Ou seja, não há nenhuma crítica à inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. Terceiro fato que mostra a nossa situação:
a seca histórica que ameaça o abastecimento de água em São Paulo. Não é numa cidade pequena, em São Paulo. Né? E isso é visto com a maior naturalidade, uma espécie de naturalização do colapso ambiental. Não há uma indignação, não há um escândalo, há uma notícia que é colocada como qualquer outra notícia. Por fim, há o escândalo do Banco Master, que é um escândalo que mostra, no fundo, a completa degradação moral das instituições brasileiras. Porque, no caso do Banco Master, você está envolvido, são operações criminosas, que envolvem vários agentes privados, que envolve um crime organizado, o PCC, que tem a cumplicidade de todos os poderes do governo federal, o legislativo, o executivo e o judiciário até o pescoço, na figura do Toffoli e do Alexandre de Moraes, e governos estaduais. Então, mostra o seguinte, que a completa degradação da vida pública brasileira. E isto tudo num ambiente de letargia do movimento social, que seria o único capaz de dar cartas para que o Brasil pudesse enfrentar o imperialismo. O movimento social está desmobilizado, fragmentado e sem projeto político. Então, esta é a situação do Brasil. O mundo mudando, a urgência de você ter um projeto, ter uma política para poder enfrentar este mundo, uma burguesia completamente desconectada dos problemas nacionais, um Estado imbricado com o imperialismo norte-americano, o governo Lula, que é um governo de conciliação, de deixar disso, de ajeitar as coisas, no momento em que não há o que ajeitar, porque é um momento de mudança, um momento de escolha de lado, e uma esquerda contra a ordem, também completamente despreparada. Então, esta é a situação nossa neste planeta em 2026. É isso para ficar nessa primeira fala, que eu já vi que o meu tempo foi embora, e a gente fazer a conversa. Obrigado.